Salve, salve pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nutritivamente. E hoje nós vamos falar sobre mais uma área da nutrição, também está em crescente aí, cada vez mais sendo procurado, que é a área da nutrição voltada à terceira idade, a nutrição e envelhecimento. Então, para falar sobre esse tema, a gente tem uma convidada referência na área. Vou puxar o currículo dela aqui. Ela é nutricionista formada pela Unicamp. Ela também é mestra e doutora em Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo pela Unicamp, pós-graduada em Fisiologia do Exercício pela Unifesp e pós-graduanda em Neuropsiquiatria Nutricional no Instituto Coimbra Academy. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo Graziele Maria da Silva. Graziele, seja muito bem-vinda ao Nutritivamente e obrigado por topar participar desse projeto nutricional aí de longo prazo. Obrigada, Murilo. Sou muito feliz de estar aqui. Espero que a gente traga aí muitas informações para o pessoal que está ouvindo também, né? Te acompanha aí. E vai ser incrível essa conversa. Já estou animada. Não, vamos embora. É legal falar, receber você aqui hoje, né? Porque o Nutritivamente ele vai crescendo assim, com indicações. Então, a Graziela é uma indicação de outras participantes, né? Da professora Josi, da Carol. E é legal, né? A gente vai fazendo esse network, vai conhecendo novos nutricionistas. Enfim, eu acho que é Bom, legal porque assim, na cidade onde eu moro existe muita concorrência, o pessoal não gosta de conversar, e eu adoro conversar com outros nutricionistas. Então, verdade. o podcast tem Uhum. me dado essa oportunidade. Então, é bom, né, a gente trocar. Eu acho que é muito importante isso. Principalmente na nossa área, né? Que tudo muda Uhum. também. Eu acho, amplia muitos horizontes. Com Bom, Graziela, eu certeza. queria começar perguntando, como eu sempre faço para o pessoal, a gente está aí já passamos de 25 episódios já, tem uma maioria de nutricionistas, eu trouxe alguns profissionais que não são da área de nutrição já, mas a gente está aí com o carro-chefe sendo a nutrição ainda. Então, eu queria saber como é que você chegou à nutrição, né? E aí, como é que você se interessou para chegar para atuar com o pessoal da terceira idade, de envelhecimento. Bom, primeiramente, essa escolha da nutrição foi algo que, desde de novinha, eu gostava muito de entender o nosso corpo, né? O corpo humano. Então, eu falava, meu Deus, que incrível isso, né? E aí, primeira opção, eu não cheguei na nutrição direto, eu fui para fisioterapia. Só que daí, né? A gente pensa vestibular, essas coisas. Aí, o que acontece? O universo quis que eu fosse nutricionista, aquelas. Porque foi a única faculdade que eu me inscrevi para nutrição, foi a que eu passei, foi a Unicamp. Aí eu falei, não, então eu vou lá, vamos ver se realmente a nutrição me chama. E chamou. Foi um amor, assim, incrível desde o primeiro ano. E aí eu agarrei com todas as forças. E já a pesquisa, né, na parte do envelhecimento foi durante a jornada também da graduação e o que me motivou, assim, top um para entender os idosos, principalmente com o nosso envelhecimento humano, né? Foi a minha avó que me inspirou, que hoje ela tem 90 anos e ela, assim, uma referência para mim de saúde, de disposição. Então, assim, ela é a inspiradora para eu entender um pouco mais de como funciona o nosso corpo no envelhecimento, né? É que legal. Eu tive uma avó também. Minha avó foi até 99. Ela apareceu com Olha 99. só! E aqui em Serra Negra, né? Estamos falando aqui no interior, tem bastante. Recentemente, época que eu era adolescente, eu fazia natação e tinha uma senhorinha. Na minha época, ali nos meus 16, meus 15 anos, ela lá fazendo aula de natação com 90 anos. Olha só, que Então, incrível, né? É inspiração, a meta de vida. Todo mundo eu vai falo, chegar lá nossa, um dia, né? Se Deus quiser. quero E chegar aí, andando ali, fazendo atividade física para cima dos 80, dos 90 ali. ai, que Acaba sendo, incrível. acaba sendo realmente uma inspiração para todo mundo, né? Hum, Eu queria começar, Graziele, com uma informação, né, muito debatida. Eu aprendi ainda na época de faculdade, e aí eu trabalhei um período numa startup de envelhecimento saudável, e aí depois eu me aprofundei um pouco mais nessa questão de energia, né? Então, quando a gente passa ali dos 30 anos de idade, alguns estudos mostravam já que a gente precisava diminuir um pouco de caloria
para cada década de vida, né? Então, por exemplo, dos 30 aos 40, a gente tem que diminuir 7 calorias de ingestão do nosso valor energético total, né? Dos Uhum. 40 aos 50, 14, dos 50 aos 60, 21, e assim de maneira sucessiva. E eu vou falar para você que eu tenho notado isso em mim, agora, no auge dos meus 35 anos, é, que parece que eu me sinto bem, né? A gente aprende um pouco, não realmente não tem mais o que comer, né? Aquela, oh, eu vou me sentir extremamente saciado. Então, Uhum. eu queria que você explicasse um pouco para a gente isso, né? Porque acaba indo meio que contra o que muita gente fala, enfim. Qual que seria a necessidade da gente diminuir essa, essa, essa ingesta de calorias de maneira sucessiva conforme a gente envelhece? Então, isso tem uma explicação na parte mesmo biológica da questão da massa muscular, né? Então, o nosso gasto de energia vem pelas questões que a gente gasta também para ficar vivo, né? Então, desde os órgãos até o músculo, até todas as funções que a gente precisa para ter esse gasto de energia. E isso se explica pela perda gradual que a gente tem da massa muscular. Então, o gasto de energia ele vai diminuindo pela diminuição também progressiva que a gente tem na questão muscular. Por isso que a gente precisa cuidar da alimentação, porque isso é uma natureza mesmo, né? Uma natureza do corpo que ela tem essa perda. Cada década de vida, a gente vai perdendo um percentual ali, cerca de 4% depois dos 30 anos. Então, impacta diretamente nesse gasto de energia. Mas, assim, essa regrinha do sentido de 7 calorias, de 21 calorias, ela não é específica, porque realmente cada corpo ela vai tendo ali uma diferença. Por exemplo, uma idosa que é sedentária, realmente ela vai ter um gasto de energia bem baixo. Já uma idosa que ela tá ali ativa, que tem mais massa muscular, ela já tem um gasto maior. Então, nisso, a gente consegue diferir realmente só de cada indivíduo. Por isso eu não gosto de colocar muito essa regra de 7 calorias, de 21, mas eu gosto de avaliar realmente quanto essa idosa tem de massa muscular, que aí a gente consegue ter um valor mais fidedigno, sabe assim, de gasto de energia mesmo. Não. É, foi aquele que você falou, né? Tá ali nos estudos, né? A gente não consegue seguir regra. Teve um episódio que eu conversei com a Mirtz, sobre nutrição esportiva aplicada a futebol. Ela falou, Murilo, a gente estuda muito, né? Uhum. Ali sempre olhando os estudos, os artigos científicos novos, só que quando a gente colocar na prática, a gente não consegue colocar de maneira como tá lá, tem que fazer umas adaptações e Isso, tudo o mais. Então, é legal você falar isso. Falar, olha, cada organismo realmente é único, né? isso. E tem Uhum. essa relação. O que serve para João não serve para José, né? Isso. Mesmo Enfim. nos idosos, porque daí, por exemplo, tem idosos, eu atendo um idoso que ele tem uma Parkinson e tem uma questão, ele é muito ativo, né? Um idoso muito ativo, só que só pela questão do Parkinson, que já tem um comprometimento cognitivo ali, ele gasta muita energia. Assim, para você ter uma ideia, a alimentação dele é cerca de 2.500 calorias Nossa, tá mais para um que. idoso. Sabe? Então, assim, eu fico assim, eu passo um sufoco só para conseguir dar essa quantidade de energia para ele. Então, você vê como a gente demanda, né? Só dele ter tudo isso de gasto, só pela questão do Parkinson que está ali o tempo todo, ele vai precisar de uma necessidade maior. Então, nesse caso, por exemplo, não se aplicaria uma má gesta menor, né? E é muito interessante quando a gente vê isso na prática, nossa, você fala, opa, não faz muito sentido nesse sentido, né? A gente tem que ir Não, avaliando mesmo. exato. Se seguir realmente na prática, você vai catabolizar ele, coitado. Então, ele é magrinho, eu não consigo subir, gente, é um sufoco. Para aumentar a massa muscular dele é Tadinho. Pô, difícil. Parkinson é muito complicado, né? É. É, enfim, outra questão, já que você falou do Parkinson, aí eu vou puxar o gancho aqui, né? O Parkinson, o Alzheimer, eles estão muito relacionados ali à terceira idade, né? E Uhum, outra questão da terceira idade é a saúde óssea, né? Principalmente quando a gente fala osteoporose, osteopenia. E aí o pessoal pensa muito em cálcio só, né? Fala, tem que dar cálcio, né? Mas eu acho não, né? A gente sabe que vai muito mais além, né? Então, de que uhum. maneira a gente pode utilizar a nutrição para prevenir essas condições de saúde que se transformam em problemas maiores, né? No caso aí
da osteopenia, da osteoporose, tem quedas, fraturas, internações, enfim. Olha, essa questão da nutrição, ela é muito importante, né? Porque o que que a gente vê hoje no cenário? Ainda assim, já pegando alguns estudos aqui, né? Que até mesmo eu utilizei lá para fazer o meu doutorado, o cenário atual é assim, os idosos eles estão consumindo ainda melhor do que os adultos, né? Os adultos estão com uma alimentação bem mais inflamatória, né? Com os alimentos ultraprocessados e tal. Então, os idosos ainda consomem mais que a gente, nesse sentido dos alimentos in natura, com mais vitaminas e minerais. Porém, o que acontece? As mídias, né, por essas informações que estão aumentando, eles também estão aumentando esses alimentos ultraprocessados, né, esses alimentos que são mais inflamatórios. E aí, esses alimentos têm pobres ali em nutrientes. Não tem o cálcio, não tem as vitaminas que eles precisam, e principalmente a proteína. Então, quando a gente tem uma perda ali de massa muscular, que eu acho que a gente vai falar também, né, sobre isso, mas quando o idoso ele não consome ali a quantidade de proteína, os nutrientes necessários que possam garantir a massa muscular dele, ele vai também ter uma perda de massa muscular, massa óssea, e tudo isso vai ruindo para essa questão, né, da osteopenia, da osteoporose, até a sarcopenia, que tem a ver com a questão da massa muscular, e normalmente elas estão relacionadas, né? Então, assim, de um aspecto nutricional, esse idoso ele precisa garantir uma alimentação mais limpa, né? Aquela alimentação mais básica mesmo, dos alimentos com nutrientes e diminuir, sim, esses alimentos que só uma falsa ilusão ali que você está comendo, né? Mas na verdade você não está comendo nada, não tem nutriente, tem vitamina, e assim a gente consegue, então, quem sabe, prevenir aí os índices desses idosos que têm tanta a questão da osteoporose, osteopenia. Fora a vitamina D, que tem que tomar um solzinho, né? É. Eu falo, eu já tenho, eu falo por mim assim, eu odeio tomar sol, então eu tenho que fazer suplementação. A cada 3 meses estou fazendo exame ali, arrumando Uhum. a minha dose de vitamina D, porque, olha, sol para mim é difícil. O pessoal idoso é difícil comer, né? Eu já sou difícil tomar sol. E nossa, e a gente sabe que também, até questão da pele, né? Quando eles vão tomar o sol, não é tão fácil absorver assim ainda a questão da vitamina D, pela questão da pele que tem a alteração do envelhecimento. Mas mesmo assim, esse idoso ele precisa ficar atento a esses parâmetros, né? Vitamina D, a alimentação mais rica em nutrientes, principalmente proteínas, e aí vem o cálcio também, vem a questão né, dessas aí que estão associadas com a osteoporose. Não, legal. Vou dar um exemplo, né? Porque da minha avó de novo. A minha avó, ela teve uma fratura de fêmur, clássico, né? Uhum. E e ela quebrou, né? Ela estava em pé, quebrou e ela caiu, né? Ela não caiu. Então, e época que eu estava trabalhando naquela startup voltada ao envelhecimento, ao desenvolvimento de suplementos para a terceira idade, uma coisa que o pessoal debatia muito era, gente, a gente tem que evitar as fraturas, não as quedas, também as quedas, né? Porque teve a fratura, vai ter que ir para o hospital, fazer cirurgia, provavelmente, ou teve a queda. E aí, quando a pessoa interna, aí tem os problemas, vai ficar deitada, problema respiratório, a pessoa acaba, né, tem muitos casos, complicações, às vezes acaba indo até a óbito por conta de ficar ali no hospital, né? Teve, às vezes tem uma embolia, enfim, ficou tempo deitado, pneumonia, infecção. Então, Uhum. né, eu falo pro pessoal, é muito além de saúde óssea, é prevenir um problema maior, né? Só Com começa na saúde certeza. óssea, entre aspas, e pode evoluir uma coisa pior ali, Com enfim, certeza. né? Por isso que é importante a gente ter um estoque mesmo, né? Um estoque de massa muscular, porque qualquer intercorrência que o idoso possa ter, de qualquer coisa de saúde que ele precise fazer, desde um exame, se ele tem uma massa muscular baixa e ele vai precisar internar, ficar ali 2, 3 dias acamado, ou alguma coisa assim que ele não vai se movimentar, pronto, a massa muscular vai embora, né? Ela é metabolizada e aí vai começando os prejuízos em saúde, né? Começando toda aquelas intercorrências que às vezes eles ficam mais frágeis de acontecer, né? No sentido de bactérias, enfim, de infecções ali no hospital, né? Então, assim, realmente a gente cuidando, prevenindo, né, dessa saúde do idoso, dele comendo ali os nutrientes certinho, tendo um bom estoque de massa, aí a gente pode prevenir aí, quem sabe, né, essa questão que às vezes acontece, não tem como, né? Às vezes Não, acontece uma queda e tal,
Mas pelo menos ele sai melhor. Ele sai bem do hospital, né? Eu tive um caso, eu tive um paciente, nem era, era novo, que tinha ali quase 40 anos, e ele teve apendicite, né? Uhum. E aí, como foi uma cirurgia de emergência, não fez por laparoscopia, só abria ali, enfim. E aí, ó, 3 meses parado. Ele é um paciente super ativo. Corria, fazia musculação, segunda, a sexta, tal. 3 meses em casa, ele, meu, a composição corporal dele foi ao contrário. Tinha ali o percentual de gordura bom para a idade, bastante massa muscular. O fato de ele ficar ali 3 meses sem treinar por conta de complicações do corte ali, meu, parece que ele nunca tinha treinado. Quando ele voltou, nossa, meu, eu vou começar tudo do zero. Uhum. Então, imagina numa pessoa de terceira idade, né? Já que Que não já faz tem, tanta né? atividade. É isso. Se a Hum, gente fosse assim, pegar um panorama dessas internações, se esses idosos tivessem aí uma massa muscular melhor, eles estariam assim com altas mais rápidas, estariam com assim, de uma forma bem melhor das recuperações. Então foi na época do meu estágio, que eu estava no ambiente hospitalar, teve uma das dos trabalhos que eu fiz lá, foi que fazia, sabe, a triagem? Desde a triagem nutricional para o idoso, eu apliquei uma ferramenta específica para o idoso que a gente tem hoje, e eu já vi resultados incríveis, assim, de só dessa sensibilidade com o idoso ali fazendo a triagem. Eu já diagnostiquei, assim, comparando com outra ferramenta, um grande índice de idosos que estavam em risco nutricional e que precisavam de atenção. Então, assim, a triagem era assim, se tivesse risco nutricional, a nutrição ia lá fazer um trabalho. Se não, só mantinha ali, entendeu? Aí eu falei, não, vamos lá cuidar desses idosos, pelo amor de Deus. Tem muita gente lá precisando dessa questão do risco nutricional por conta da perda muscular. Porque quanto mais tempo de internação, mais eles iam perder, mais eles iam rebaixar, né? não, complicado. E aproveitando que a gente está falando de massa muscular, é, eu acho que tão importante quanto a saúde óssea é a musculatura, né? Com Então, certeza. queria que você falasse um pouco para quem está ouvindo a questão do processo de manutenção, né? O que que entra, né? Proteína, aminoácido, alimentos, alguns suplementos específicos. Como é que o que que você indica? O que você tem visto? Alguns protocolos aí, puder compartilhar com a gente, Graziele, por favor. Vamos lá, vou compartilhar. Então, essa questão da massa muscular, a gente percebe que esses idosos ele têm mais facilidade, né, pela perda, questão de envelhecimento normal e também questões patológicas, como, por exemplo, a sarcopenia, que é uma doença realmente de perda muscular e de força e de mobilidade. Então, o que que o tratamento, né, a prevenção da gente não perder tanta massa muscular assim? É ter uma boa ingestão de proteínas, das vitaminas, né, antioxidantes ali, vitamina C, vitamina D, né, mesmo na questão do sol, a questões dos aminoácidos em si, então, aminoácidos de melhor qualidade. E aí, assim, uma das coisas que o idoso ele acaba não consumindo tanto é que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a vontade e também tem uma explicação para isso, mas eles não comem mais proteínas. E eles ficam assim com dificuldade de comer carne, dificuldade de comer peixe, né? Aquelas questões de carne vermelha, frango, peixe. E aí, por que disso? Porque eles falam que, ai, pesa no estômago, eu me sinto muito cheia, a saciedade é muito grande. E realmente, porque a gente tem uma diminuição da motilidade do intestino, então acaba como se ele comesse um pouquinho e ficasse muito tempo cheio. Então é por conta do envelhecimento. E também pela questão da saciedade, que ele se sente mais saciado do que o normal, por conta disso, né? Por conta da toda a mudança que tem ali no estômago e intestino. E aí, o que que eles fazem? Ah, não, só comi arroz mesmo, feijão ali e um pouquinho de ovo, olhe lá, ou se não, só uma saladinha. E aí vem um pouco das modas também, né? Aquela coisa. Então, o que que a gente percebe? Que eles acabam diminuindo as fontes de proteínas que eles consomem. Por isso que a perda muscular é mais ainda exacerbada, né? Mais do que poderia ser o normal. Aí, o que que na prática eu falo para eles?
olha, é o seguinte, todo, não tem um que eu atendo que eu falo, viu? Então, vamos lá. A gente precisa ajustar suas proteínas. Ah, você não gosta de carne? Então vamos lá pegar algumas proteínas vegetais, mas vamos aumentar um pouquinho a dose. Vamos colocar um iogurte ali, se você não consome, né? O iogurte às vezes eles gostam, leite e tal. Vamos incluir? E aí a gente vai negociando. Então, boas fontes mesmo de proteínas, como as fontes de lácteas, as fontes de ovos, né? As carnes mais pequenininhas, então carne moída, frango desfiado, tudo isso já é melhor para eles digerirem. Aí é melhor, né, para eles conseguirem consumir. E assim a gente vai ajustando. Então, nem que for pequenas doses ao longo do dia, a gente vai colocando ali fontes de proteína para ter esse aporte proteico, né, adequado. E sobre os estudos, assim, suplementação, a gente vê muito na moda a questão de colágeno, né? Essas coisas Clássico. clássico. Normalmente eles vêm também já tomando. Aí a gente avalia, eu falo, olha, o negócio é o seguinte, o colágeno, ele também é um aminoácido, parte das proteínas. Então vamos consumir proteínas para que você consiga consumir bonitinhas as proteínas e aí você, quem sabe, a gente vê se vale a pena ou não colágeno. Mas a gente sabe que nos estudos não tem evidência nesse sentido do aspecto mesmo, envelhecimento barra colágeno, isso não está evidenciado ainda com certeza. O que me surpreende é o uso, que aí a gente tem alguns estudos mostrando, o bom, assim, bons indicadores de que a creatina ela é um suplemento bacana para o envelhecimento, né? Para quem tem questões cognitivas já com o declínio, para quem tem essa questão da massa muscular, a creatina tem se mostrado um bom suplemento. Contudo, para a gente bater o martelo e falar, não, isso aqui vale, aí faltam mais estudos ainda para comprovação, mas é um bom indicador. A gente já está com uma expectativa alta aí para continuar com a creatina, né? Ah, mas olha, eu vou falar para você, a creatina, eu uso creatina, né? Eu pratico Uhum, musculação, enfim, faço um pouco de corrida às vezes. É, e aí a minha sogra, ela estava fazendo musculação, aí parou, mas aí ela é cheia de ouvir podcasts, de ler. Ela virou para mim e falou, Murilo, eu quero tomar creatina, posso? Aí eu falei, uhum, tá, vamos fazer uns exames, tá tudo em ordem. Vai, vamos tomar então. Ela faz pilates e caminha, então ela faz pilates 2 vezes por semana, caminha 3 vezes por semana. Ah, eu uhum. estava insistindo com ela com a musculação por causa da questão de massa muscular, né? Isso. É, enfim, aí ela não gostou, tudo bem, fazer o quê? E aí ela falou, No- nossa, eu tô muito mais forte no Pilates agora. A professora falou, nossa, que diferença que você, né? é, Enfim, então tá eu fico, sendo eu bem fico feliz. promissor. É, então, Uhum, eu acho que você que está na área muito mais do que eu, pode falar. O Graziela, uma dúvida que eu tenho com relação à terceira idade, inclusive eu tenho uma amiga que ela atende um pouco o pessoal da terceira idade, eu não atendo tanto, né? Então, inclusive, eu acho que se a gente pensar em panorama Brasil, mundo, a gente vai ter um país idoso, já tem um país idoso, a tendência, né? A questão de recepção, eles são receptivos, porque assim, essa minha amiga nutricionista, ela fala que eles não são receptivos, que eles não querem mudar nada, tá? uhum. E aí eu falei, eu não quero mais atender tanto paciente no nutrição esportiva porque eles não são receptivos, eles querem fazer o que eles querem. Na terceira idade é assim também, eles são bem resistentes, não, enfim. Olha, eu tenho alguns casos assim, que é legal compartilhar, que, por exemplo, tem o caso desde o idoso vir com medo, aí ele veio tipo, com medo assim, mas aí na consulta ele acaba se abrindo, né, entendendo qual que é o meu ponto de vista, mas eles vêm com receio assim de você vai mudar tudo, né? Você vai falar para eu parar de comer tudo que eu gosto, né? Aí a primeira coisa para dar uma quebrada no gelo, eu falo assim: vamos lá, vamos cuidar da sua alimentação agora e já adianto que eu não vou tirar nada do que você gosta, tá bom? Aí eles ufa, pronto. Aí eles já ficam relaxados, né? Porque realmente eles vêm com esse certo medo de tirar o que eles gostam, daquele, né? Daquele cafezinho da manhã que eles gostam, né? Então, só que aí tem os idosos que vêm por, tipo, ou o filho ou a mulher, né? Trazem, meio que obrigados, entre aspas. Só que aí chega na consulta, a gente começa ali, às vezes eles estão juntos, o casal ou a filha, e aí eu direciono totalmente o atendimento para o idoso. Então, ele se sente ouvido, ele se sente acolhido. E como eu já faço essa quebra-gelo ali ó, só para você aqui, tá? Fica tranquilo. Você vai, você gosta. Aí eu pergunto, o que que você gosta? Ah, que não é tão nutricionalmente assim, né? Bom, sei lá, eu gosto
Às vezes eles falam de doce, ou se não, cervejinha, aquela coisa. Aí eu falo, não, isso vai manter, fica tranquilo. Aí eles, ufa, então vamos lá, deixa eu ver o que que você vai falar aqui pra mim. E aí eu vou fazendo passo a passo junto com eles e eles entendem. Isso que é legal, que eu gosto muito de explicar. Então, se você explica, eles adoram, porque eles querem entender o que está acontecendo. E aí é diferente, né? Porque se você fala assim, ó, tem esse plano alimentar aqui. É uma coisa, agora se tem assim, vamos lá, café da manhã, o que que você gostaria de comer? Nananã, e a gente vai no passo a passo, pronto. Aí eles conseguem aderir muito bem para a alimentação e ficam super felizes depois com os resultados. Ah, legal. Bacana. Ah, é importante, eu acho que tem que cuidar, enfim, ainda mais com a expectativa de vida cada vez mais alta, enfim, Uhum. né? O pessoal aí se aposenta hoje. Hoje minha mãe tem 64, acho 65, minha sogra está beirando 70, estão aposentadas e ali, minha mãe não tão ativa, minha sogra extremamente ativa. Conheço aqui os idosos aqui na cidade, tem bastante gente ativa. Eu falo, "Pô, tem que cuidar, né? Tem que promover ali a qualidade de vida, trazer para perto, conversar, falar, ó, seu bem, né? Não vamos cortar nada, enfim. É isso. E aí ele vai, né? É bem legal. Mas eu vejo que depois que a gente explica, faz esse quebra-gelo, a gente receptivo bem, assim, aí eles já ficam mais tranquilos. No começo dá um medinho mesmo, eles ficam meio assim, "Oh, meu Deus." Então ainda vê o Nunes como vilão, né? Infelizmente. É, eles vêm, eles têm mais medo, mas todo mundo, se for ver, né? Até o jovem, até o adolescente, todo mundo tem esse medo de, ah, você vai tirar tudo que eu gosto de comer, né? Você vai falar para eu não comer nada que eu gosto, aquela coisa. Clássico, clássico dos clássicos nos Nossa. consultórios, nos honestos. Uhum, Graziele, eu vou puxar aqui agora, a gente vai pular de saúde óssea, saúde muscular, para a questão de saúde mental, né? Acho que uma das principais preocupações hoje que a gente tem em relação à terceira idade, ela diz respeito ali à saúde mental, né? uhum, Infelizmente, ali quando a gente passa dos 60 anos, começam a surgir ali os quadros de demência senil, Parkinson, Alzheimer, e eu queria saber de você qual que é o peso aí também da nutrição para a gente prevenir e amenizar os quadros dessa natureza. Acho que esse é o principal trio, né? Alzheimer, Parkinson, demência, enfim. Que mais assusta o pessoal, né? E acho que às vezes por desconhecimento não sabem que tem na nutrição um aliado ali. com certeza. Então, assim, para essa pergunta, eu vou até compartilhar alguns resultados da tese de doutorado que eu fiz, que foi sobre o declínio cognitivo. Uhum. E realmente, esse tema, ele é muito importante, tanto que eu quis estudar ele pela questão do que a gente tem visto, não só hoje em dia, né? Nós jovens, imagina nós jovens e aí como que tá então a saúde da questão do declínio cognitivo em idosos, né? E aí, chegando lá, eu analisei assim, a ingestão dos alimentos de acordo com o nível de processamento, né? Então, de acordo com se eles consomem alimento in natura ou o processado, o ultraprocessado, de acordo com essa classificação nova, de acordo com o nosso guia alimentar da população brasileira. E aí, o que que eu avaliei? Avaliei também a gestão de nutrientes. Então, quais foram os achados? Achei lá que todos os idosos que têm o declínio cognitivo, que ainda é o declínio cognitivo leve, que não é né, uma progressão aí que pode dar um Alzheimer, que pode ter uma questão aí de saúde mental, depressão, enfim, ansiedade, tudo isso. Avaliei lá que todos esses idosos eles têm a ingestão de micronutrientes abaixo, todos estavam abaixo do que poderia ser o adequado. Então, o que que a gente pode perceber? Que a maioria dos idosos que tem essa questão dos alimentos in natura, ou até mesmo a diminuição desses alimentos, né, do consumo desses alimentos, eles têm prejuízo nos nutrientes, nos micronutrientes associados à saúde mental. Então, imagina, você já tem uma baixa de ingestão de micronutrientes. É com certeza ali, né, que vai piorando essa saúde cognitiva também. E ao passo também que os estudos vêm mostrando que quanto mais uma alimentação você ter ali de alimentos ultraprocessados, alimentos que pioram o estado cognitivo, que podem gerar mais inflamações, que podem gerar mais agentes ali, né, de estresse oxidativo para nossa mente, vai piorando também os casos de declínio cognitivo.
Então, a alimentação, ela é muito importante, né? A gente ter esse balanceamento da alimentação para que a gente tenha uma boa saúde mental, incluindo, né, já na prevenção. E fora, quando tiver lá, já com uma questão de patologia mesmo, no sentido da saúde mental, também é melhor uma alimentação para diminuir os sintomas, para potencializar um tratamento ali de melhora, né? E assim, é incrível como a alimentação está associada com a saúde mental. E aí, outro achado também importante é de que alimentos ultraprocessados, então, eles acabam piorando essa questão do declínio e que os idosos estão consumindo, sim, os alimentos in natura, né, alimentos melhores com nutrientes, contudo, também está crescendo esse consumo de alimentos ultraprocessados. Então, qual que é a dica aí, né? Qual que é a grande mensagem? Vamos comer alimento de verdade, gente. Vamos comer alimento de verdade, né? O fruta, verdura, legume, arroz, feijão, né? A carne ali, ou quando tiver as proteínas vegetais, que é, né, os feijões, que tem mais vitamina e mineral, que vai prevenir também a questão de declínio cognitivo futuramente. Ah, legal. É o que eu falo para todo mundo, a gente tem que... É muito clichê, mas é muito verdade, né? É, Sim. descasca mais, desembala menos, enfim. E uma coisa que eu tenho prestado um pouco de atenção é a questão de solidão, né, Graziela? Muito idoso fica sozinho, às vezes, né, tem preguiça ali, não preguiça, às vezes tem dificuldade para cozinhar, depois tem que limpar, aí acaba migrando um pouco para essa questão de processados e ultraprocessados e acaba afetando de maneira direta a saúde mental. Então, é um Com problema, acaba sendo uma certeza. questão social, né? Também, tanto que o Gui ele fala sobre isso, né? Ele fala do momento da alimentação, da gente ter ali a questão, se não for, né, ter companhias, mas procurar pessoas para a gente se alimentar num coletivo e falar a importância disso, porque é muito mais do que nutriente, né? Muito mais do que só comer ali, é o ato de se alimentar. E tem muito a ver com isso também, né? Da questão da saúde mental. Eu recebi muitos pacientes assim, que tipo, a idosa vinha o casal. Aí quando o idoso estava fazendo alguma coisa, a idosa, que era a esposa dele, falava assim: Ah, eu não comi nada não, ele não estava em casa, daí eu fiz um negocinho assim só para mim, rapidinho. Aí eu falo: Mas você tem que cuidar da sua alimentação e o seu momento com a alimentação. Então é algo que eu também trago na consulta nesse sentido, sabe? Para eles verem a importância de nutrir o corpo como um ato de amor, né? Como um ato de cuidado para si mesmo. E aí sim a gente está falando do que é realmente a alimentação, né? Do que é o ato de se alimentar. Eu falo para o pessoal, para a gente cuidar de alguém, a gente tem que estar bem primeiro, né? Isso vale aí Oh, no exemplo que você deu. Então não adianta a gente bem querer cuidar isso, do outro sem se cuidar, com né? É certeza. uma dica para todo mundo. Outra reclamação Bom, presente ali na questão da terceira idade eu via muito a minha avó, né? A minha avó ficou um tempo em casa aqui, enfim, e ela reclamava muito de falta de sabor na comida, né? E acaba sendo uma evolução fisiológica ali, né? A gente acaba perdendo um pouco da qualidade das nossas papilas gustativas, elas já não são como antes. Como uhum. é que a gente consegue contornar esse problema, né? Sem a gente apelar ali para realçador de sabor, ingredientes cheios de sódio. O que você coloca na sua prática clínica que pode compartilhar com a gente, por favor, Graziela? Olha, eu explico primeiramente isso também para eles. Então, eu falo assim, ó, você percebeu? Quanto mais você consome açúcar, né, sal, mais você consegue, vai aumentando, parece que nunca para. Eu explico para eles perceberem que isso é verdade. Eles, nossa, é verdade, eu aumentei muito a minha injeção. Falei, sabe por que acontece? Porque realmente, conforme os anos, a nossa papila gustativa, ela vai perdendo essa habilidade de perceber os sabores. E aí eu falo, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um tratamento que é você ir educando o seu paladar novamente. E isso eu faço com idoso, com adulto também, né? Eu falo assim, viu?
Vamos educar, porque o adulto também, né, gente? Vamos ver aí, a maioria da turma tá consumindo muito açúcar e sódio. E aí eu falo, vamos educar nosso paladar novamente. Então, como a gente vai fazer isso? Progressivamente, a gente vai diminuindo essa ingestão dos alimentos que você está fazendo. Então, vamos supor, você consome 2 colheres de sopa de sal, vamos para 1,5, aí depois uma, para que ele perceba essa mudança. Aí, conforme for passando o tempo, aí ele vai educando a papila gustativa para que ela perceba mais esses sabores. Fora também utilizar os temperos naturais, caprichar nisso mesmo, quando for doce, colocar ali uma canela, alguma coisa assim que também tenha esse apelo mais, né, no sentido doce também, para que ele desbrave outros sabores também, né? Então, essas são algumas estratégias que eu faço aqui na clínica e para algumas receitinhas bem legais para eles ir provando, né? Que às vezes eles não provam. Usa lá os temperos industrializados, aí eu falo, não, e olha a cebola, né? Que gostoso, olha a cebola ali, Ah, as ervas, as especiarias. Isso que importa. Aí eles vão voltando, né, aos nossos hábitos antigos nesse sentido. eu acho que tem que quebrar a cabeça um pouco, né? Depois que eu entrei eu tive um módulo de fitoterapia, ahn, que era só para tempero. Então era uma Que aula só legal. de temperos. E foi muito legal, ampliou muito. Tipo, ó, você pode utilizar isso, pessoal. Falou, ó, vai dar sabor e tem esse nutriente. Então, eu sempre tento levar para dessa maneira. Tipo, olha, vai fazer um buquê rami, vai fazer um molho de tomate. Né? Você não precisa encher de sal. Pega um manjericão, coloca ali, enquanto está cozinhando. Na hora de servir, você tira o manjericão, vai dar aquele cheiro, aquele sabor. Tem pacientes que aderem, tem pacientes que não aderem. Mas é legal você falar isso, né? Porque tem muita gente que acaba não acreditando. Como assim? A gente acaba perdendo a papila perde funcionamento. Meu, a gente envelhece, né? O É. organismo é uma máquina, né? Uhum. Entendam isso. Outra questão também que chegava muito com a minha avó, né? Acabo utilizando minha avó como exemplo porque ela foi a paciente que eu mais acompanhei com mais idade, né? Ela tinha muita questão de problema, ela tinha alteração de qualidade de sono, né? Isso Uhum. também é comum, né? Conforme a gente envelhece. E a gente consegue ajudar a população dessa faixa etária a dormir melhor, por meio de alguma estratégia nutricional. Tá, também. Então, eu gosto muito de utilizar os chás, né? Os chás com esse apelo no sentido calmante, relaxativo. A maioria aqui na clínica chega já tomando algum medicamento. Infelizmente, a gente sabe que tem alguns medicamentos que pioram a qualidade de sono, né? Ao invés de ajudar, a longo prazo vai piorando e o idoso vai ficando cada vez mais sonolento, aquela coisa. Então, eu abordo isso em consulta, eu converso sobre isso. E falo sobre as outras coisas, porque não adianta você tomar um medicamento com a tela do celular né, no olho, assim. Não Exato. adianta com tudo, né, tudo aceso, TV, aquelas questões que a gente sabe que prejudicam o sono, sem fazer tudo isso, né? Sem fazer o ritual do sono ali para eles dormir. E fora a alimentação, que normalmente também tem a ver com a última ingestão que ele consumiu, então antes de dormir, se ele está comendo um alimento muito pesado, se ele está comendo uma refeição muito gordurosa, isso vai impactar na qualidade do sono, ou se ele não está comendo, também os níveis de ansiedade aumentam no sono, e aí ele vai acordar mais cedo. Então, eu explico isso, que as refeições noturnas ali, que dá para a gente fazer para ser de uma forma mais equilibrada. Então, às vezes, colocar um chazinho com algum alimento que auxilie o sono, como, por exemplo, as castanhas, a banana com aveia, um mingauzinho de aveia. Então, tudo isso vai ajudando o sono pelos componentes que tem ali nesses alimentos e fazendo esse ritual de sono, né? Então, tirando as telas, aí eu explico toda a consulta. Falei, ó, vamos lá tirar aquela telinha ali, que é a luz azul, vamos colocar a luz amarela, pegar esse momento de sono como seu ritual. E a gente vai conversando também essa questão mesmo do remédio, sabe? Vou falando com o geriatra, quem acompanha esse idoso, para a gente ver até que ponto vale a pena, né? Até que ponto isso vai ser importante para ele, porque a minha visão a longo prazo, isso é pior para a qualidade né, de saúde do idoso em si. Ele fica muito sonolento no outro dia, e aí hoje em dia tem estudado muito a questão do uso das melatoninas, também é uma coisa que pode auxiliar.
Então, assim, cada idoso eu vou estudando, vou fazendo. Um chá preferido, que eu acho que você conhece, né, pela questão da fisioterapia, é o mulungu. Eu amo o mulungu. Nossa, ele é top 1 aqui na clínica. Eu uso Então, bastante. você usa? É Eu uso. muito bom, né? Então, assim, eles adoram. Nossa, eles adoram. Ah, depois do Hulu, eu tô muito bem. E aí eu falo com eles. Então, assim, tem estratégias nutricionais para ajudar o sono. E a gente tem que cuidar isso de quanto antes, né? Porque às vezes acontece já na vida adulta, né, Brilo? E aí, Exato. conforme vai envelhecendo, vai piorando. A gente que se cuida e sabe, às vezes a gente sente, né? Imagina eles, né? Que chegam até os consultórios e não tem a informação ainda. Enfim, eu fico feliz que eles estão entrando aí nesse mundo tecnológico, né? Já mexem no celular sozinho e tudo, mas acabam Uhum. abusando igual os adolescentes, né? Exatamente, fica lá vendo os vídeos lá e esquece da hora. Eu tô com um caso, esse paciente desse do Parkinson, ele trocou, realmente, ele trocou o dia pela noite e ele fala pela questão do remédio. Então, ele fez essa troca por conta do remédio, do efeito do remédio. Ele fala que à noite é um horário que ele não tem tanto sintoma e que de dia ele prefere dormir por conta dos sintomas. Aí eu falei, bom, nesse caso, não tem como eu mudar a sua vida, né? Já que você se acostumou dessa forma, vamos só melhorar então a qualidade desse sono que você vai dormir. Aí a gente vai fazendo ao longo do dia, eu ensinei ele toda essa rotina, né, em relação ao sono. Ele ainda tá super bem, ele falou que gosta agora, dorme bem profundo, consegue chegar. Então, muito bacana, né? É importante a gente avaliar isso também. Cada paciente é um caso, não tem jeito, né? Então, bacana. Eu lembro do meu avô. O meu avô, quando era vivo, meu avô Uhum. era um caso, não tomava remédio, viveu muito bem a vida inteira. Meu, era 6:30, 7 horas da noite ali, ele ia dormir, né? Uhum. Ele ia, 7 horas da noite, tava dormindo, e aí era 5:30 da manhã, tava lá varrendo calçada, lavando o quintal. E quando eu É ia para casa isso. dele, eu falei, vô, pelo amor de Deus, são 5 horas da manhã, É bem isso mesmo. A né? maioria acorda bem cedinho, gosta de fazer tudo cedo. E é legal, né? Muito bacana. Se eles estão dormindo bem, que tem uns que não têm insônia, né? Daí a gente vai fazendo essas estratégias para melhorar mesmo. Porque piora a ansiedade também, daí eles ficam mais ansiosos ainda, né? Tinha uma questão ali com lavar o quintal, todo dia. Eu falei, vô, não precisa lavar tudo. Não, mas fica sujo, né? Aí depois, né, na época eu nem imaginava que ia ser nutricionista, a gente não entendia, né? E hoje a gente Uhum. consegue enxergar, consegue entender, puxa vida, eu pegando no pé do velho. A gente vai É, chegar lá também, por isso, você vai ver. exato. Eu já me considero um velho. Meus amigos falam, "Bruno, você tem 35, só que você tem a mentalidade de 70, você é um ranzinho, você não gosta de fazer as coisas. Realmente, imagina que eu chegar lá. Exatamente. Graziele, outra questão que aí aqui, essa questão eu não peguei tanto no consultório, mas eu peguei muito em casos clínicos de pós-graduação e também no estágio de clínica da faculdade, que era a questão da xerostomia, né, a boca seca, né, que trazia muita dificuldade ali para os idosos, ou seja, para engolir, sentir dor, desconforto. E aí eu queria também saber as estratégias que a gente consegue colocar em prática para quem está ouvindo e sente esse, né, tá sentindo, tem com o pai, com a avó, avô, enfim, para minimizar um pouco esse tipo de problema. Eu gosto muito de utilizar, né, para essa questão da saúde bucal em si, que não só a questão da boca seca, mas às vezes eles reclamam da dentadura, né, ou até mesmo dores ao mastigar e compromete totalmente a ingestão, né, calórica ali daquele dia. Então, eu gosto de utilizar desde os alimentos líquidos para eles consumirem, então desde colocar mais a parte líquida, porque também eles não consomem muita água, né? Aí piora mais ainda
Piora mais ainda a questão da sensação da boca seca. Então, eu falo para usar a questão da garrafinha, sempre andar com a garrafinha para ter uma boa ingestão de água, para melhorar isso. Além disso, incluir mais a questão de sucos, vitaminas. Às vezes eles não querem comer, mastigar mesmo. Então, vamos lá colocar mais vitaminas com base mesmo, em fruta ali, colocar uma aveia, colocar um nutriente para que ele consiga. E na hora de se alimentar, ir para os alimentos mais pastosos mesmo, né? Então, um purezinho, uma questão da sopa, que eles gostam bastante, o mingau. Então, algumas receitas nesse sentido, com a consistência mais fácil de deglutir, para que melhore, né? E conforme eu falo também, ó, mas assim, a gente vai ter que ir evoluindo, porque esses alimentos, eles não têm tanta quantidade calórica assim. Então, é melhor a gente ir assim, vai melhorando, melhorou essa questão de mastigar, já fica tá conseguindo mastigar um pouco mais, coloca ali mais um alimento cozido, bem cozidinho, para ir evoluindo aos poucos, realmente, né? Desde a dieta pastosa ali no caso, para uma dieta branda, e depois uma alimentação geral com fibras mesmo. E aí eles entendem, eles gostam também de entender isso, né? E são estratégias boas, boas mesmo para que eles consigam é, ter uma boa ingestão, né? Não perderem a questão do apetite, porque isso também afeta o apetite, né? Aí eles ficam, ai, tá doendo, ai, então não vou comer, aí fica com aquele receio de comer. Falam, mas vamos beber alguma coisa então, vamos colocar ali com canudinho, né? Vão colocando aí, porque você precisa. Aí eles aderem, eles conseguem ter mais apetite, daí começa a melhorar, né? Então, essa é uma das intervenções que eu faço aqui, que eles gostam bastante, assim. Essa é uma luta, na verdade, né? Porque assim, eu É. via muito no estágio, eles chegavam, né, com essa dificuldade, não tomavam água, era muito difícil colocar ali, e aí, consequentemente, tinha sempre a questão de prisão de ventre, né? Assistindo ficar Uhum, preguiçoso, não funciona. Aí eu falava, uhum. olha, você precisa tomar mais água, esse não vai funcionar. Ah, mas eu como fibra, mas você toma água? Não, não tomo tanta água. Aí que prende mais vezes, É, aí lascou. vai Mas é puxando, cara, legal. vai tendo uma puxação, né? Um problema vai puxando o outro e aí fica complicado. Então, Eu sempre, gosto de sempre. usar bastante para essa questão das águas, assim, colocar água com sabor, né? Então, fazer as águas saborizadas, deixar ali uma garrafa, vamos colocar na garrafa, ou senão põe a jarra e fica tomando naquela jarra, só para você ver que foi ali 1 litro, para que você conte isso. Porque eles falam assim, ah, eu tomo bastante água. Eu falei, quanto que é o bastante, né? Ah, 3 copinhos. Não é bastante. Aí eles, opa, não era mesmo. Daí eles conseguem entender isso, né? Mas Eu tenho realmente, a água ainda. água. Eu tenho um tio, eu falo que eu costumo dizer que ele é um caso à parte. Ele tem 92 anos e tá bem, lógico, tá, né, enfim, para a idade, enfim. E até antes da pandemia ele fazia natação, caminhava, e veio a pandemia, ficou em casa, tudo. Mas quando a gente senta para comer, ele é italiano, ele come mais que eu. Sério? E aí ele teve uns quadros aí de internação recente, pneumonia, enfim. Mas você vê que realmente forte, ficou muito pouco tempo internado, a recuperação dele foi rápida. Isso. Enfim, meu, tá ali sempre comendo pra caramba, come de tudo, bebe água. Teimoso, lógico, tem as teimosias dele ali, mas sempre com Uhum. muita densidade calórica, como você falou, então, como italiano tem muito azeite, muito carboidrato, enfim. E tá lá firme, eu falo, meu, muito mais saudável do que galera da nossa idade, que tem 35, 40 Com anos, certeza. né? Nossa, isso é verdade. Um fato. A gente tem que aprender algumas coisas ainda com eles. Eu falo assim, viu? Então, eles estão comendo frutas, verduras e legumes, gente. E aí, vocês, Então, jovens, acham que exato, vocês vão viver tanto assim, ó, desse jeito, né? Tem que cuidar. exatamente. Graziele, levando em consideração a fisiologia do idoso, então, aqui é uma pergunta pessoal, lógico que é Uhum. pessoal, mas vai esbarrar muito em âmbito profissional e questão de bibliografia científica. Na sua opinião, e com base na experiência, o que você colocaria como os nutrientes mais importantes ali para manutenção, saúde e bem-estar do idoso? Eu sei que não existe, né, via de regra, tudo, mas o que você citaria?
Olha, proteínas, principalmente top um. Segundo, a gente cuidar da qualidade das gorduras, então aumentar mesmo essas gorduras mais anti-inflamatórias, né, rica em ômega 3, todos os nutrientes em relação à gordura de melhor qualidade, diminuir as gorduras de pior qualidade, que é o que inflama, e de nutrientes em si, as vitaminas essenciais, assim. Então, vitamina C, uma coisa que às vezes a gente fala, nossa, é tão tranquilo a gente atingir a meta, mas as pessoas não estão comendo mais. A laranjinha básica ali, uma fruta cítrica, né? Frutas de maneira geral, que tem todo o aporte de vitamina C, A, E, todas elas fazem parte dessa boa saúde, né, do idoso. E lembrando sempre das fontes de cálcio, principalmente, o solzinho ali de manhã, e nessa manutenção, pensando em massa muscular, a questão da ingestão também dos carboidratos, né, de maneira adequada para ter um bom aporte também de massa que tem a ver com isso, né? Mas os carboidratos ricos em fibras, principalmente, eu fiz um artigo que mostrou, assim, em Campinas, né, da população de Campinas, dos idosos, 90% não atinge a recomendação de fibra. Assim, é Nossa, 90%. 90. Então é muito alta. A fibra ainda, né, básica ali de frutas, verduras, legumes, cereais integrais, as pessoas não estão comendo, ainda mais idosos. Então, esses aí eu colocaria como essenciais para garantir não só aporte de vida boa, mas que todas as funções do nosso corpo funcionem bem, intestino, mente, saciedade, questão muscular, questão de osso em si, e saúde mental. Então, esses são os nutrientes barra vitaminas, minerais, micronutrientes que eu falaria. E é isso, né? É fazer o básico bem feito, né, Murilo? É lembrar que a alimentação de verdade é o que mais a gente consegue ter uma saúde boa. Se a gente buscar o melhor alimento, é isso, é aquele que a gente descasca mais mesmo, né? Do que esses que desembala. Aqui não vai ter o que a natureza traz pra gente, não tem. Não adianta. Aí eu falo, né, o pessoal, tipo, a gente tá em uma. Acho que a nutrição, ela é muito voltada à questão econômica, né? Como você disse, tem o próprio guia fala isso. E eu falo para os pacientes, falo, olha só, eu mesmo, toda quinta-feira tem feira, aqui, uma feirinha de produtores locais. E eu falo, gente, às vezes eu vou com 100, 150 reais ali, eu faço compra que duram ali 3 semanas, né? Enfim, é, 2 semanas, 15 dias ali. Então, eu compro fruta, né? Sempre tem banana aqui em casa. Eu sou nutricionista, mas não costumo tirar da folha. Então, eu apoio, acaba pelo limpar legumes, de maneira geral, frutas. Falo, gente, não é caro, né? Fala, mas é muito caro. Eu falei, tá. Se você for comprar um requeijão, for comprar manteiga, margarina, é, vai ser caro mesmo, né? Se Uhum. você for na feira, né? Enfim, você vai ver que você consegue bater ali fibra, as vitaminas que você acabou de citar, e não vai precisar gastar com remédio, né? Não vai estar afetando a sua saúde por meio do consumo de processados, de ultraprocessados. Então, Exato. então é É, uma coisa que tem que trabalhar. é uma educação nutricional, não adianta, né? Mostrando as estratégias que são baratas e que, pela questão econômica, que realmente hoje em dia aqui no Brasil não está muito fácil, né, gente? Mas que quando a gente coloca na balança, né, os efeitos que você vai ganhar investindo nesses alimentos, nos cereais integrais, né, nas frutas, verduras, legumes, é muito maior em saúde, a economia de remédio lá na frente. E fora que eu sempre coloco assim aqui na clínica, eu falo para eles, ó, vamos lá, dá um exemplo aí, o que que você pede lá no aplicativo de celular de comida, né? Aí eles falam, sei lá, peço, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Tem gente que pedia muito. Daí eu falei assim, isso no mês, você acha que vai ficar mais caro ou mais barato do que você fazer uma boa compra de verduras, frutas, legumes, colocar isso para te saciar e nananá, eu tô falando. Aí eles, não, é verdade, realmente, não, vai ficar mais barato. Aí eles, poxa, então. Infelizmente, hoje as mídias é o que eles querem, né? Eles querem que a gente acredite que é mais caro comer saudável, para poder vender lá o pacote, não adianta, né? Ah, E aí é nosso dever, então, lutar contra isso, né, Murilo? Educar exato. mesmo. É, eu falo, um alimento que eu uso muito de exemplo
com pacientes em geral. E comigo mesmo, porque eu adoro. Todo dia eu como aveia. Eu falo, meu, aveia custa 100 gramas, custa 50 centavos, então, sabe? Dura e é bom para o intestino, mexe com o sistema imunológico, tem beta-glucana, né? Não tem gosto, não vai mudar o sabor. Coloca aveia, né? Adoro usar sementes também, chia, Semente, né? Semente X, linhaça. semente de linhaça, não tem sabor, a gente não tem gosto, né? Você vai comer Não, um limão ali, você coloca no meio, você não vai nem sentir. eu falo, bate tudo lá, você nem vai sentir, mas você vai estar consumindo nutriente, aquela. Tanto. Isso. Tem uns que ainda acabam sendo um pouco resistentes, mas o pessoal acaba aderindo, né? Uhum, Então, certeza. de maneira aí meio que aos trancos e barrancos, a gente consegue fazer algumas mudanças. O importante é isso, né? É persistir, falando, ó, você viu que você fez tal coisa e teve resultado? Então continua. E aí, Sabe? verdade, daí eles conseguem, né? Eles conseguem aderir. Bom, Graziela, está entrando aqui meio que na reta final já. Eu queria que você falasse para quem quer atuar com o pessoal da terceira idade, o que que precisa ser feito, né? Se estudar sempre, né? Nunca paramos de estudar. Pós-graduação, especialização, extensão, enfim. E também queria que você falasse como é que está o mercado aí para os nutricionistas que querem seguir na área da terceira idade. Bom, primeiramente, se for aí estudante, né, ou profissional que está em busca de qual área focar, a nutrição do envelhecimento ela é uma área muito promissora, ainda mais com nossa expectativa de vida aumentando aí conforme os anos, o uso das tecnologias. Então, assim, é um mercado muito promissor para quem quer seguir. Para fazer, é legal fazer, sim, uma pós, uma especialização, até mesmo um curso lá no Genute, acho que depois eu vou até divulgar aí meu grupo de estudos que tem na Unicamp. A gente é um grupo de estudos focado para estudos em relação ao envelhecimento e em tempos a gente faz um curso preparatório para básico, assim, fundamentos básicos da alimentação para o envelhecimento. Então, assim, hoje ainda alguns profissionais que atuam, né, em instituição de longa permanência ainda tem um pouco mais de dificuldade com esse parâmetro, porque a gente não aprende na faculdade, né? Então é importante a gente entender essas particularidades que existem no idoso. E é bem legal, porque depois que você entende, você consegue entender algumas patologias que possam desenvolver ao longo dos anos. E isso já ajuda você a prevenir desde já, né? Desde quando você já encontra o idoso, você consegue olhar ele de uma forma mais ampla. Então, assim, é muito importante fazer algo para você ter mais esse conhecimento. E de mercado mesmo, assim, tem bastante, viu, gente? Tem bastante idoso. A questão da saúde é uma coisa que nunca vai sair de moda, né? Então, ainda mais para idosos. E precisa de braço, né? Precisamos de braço aí, porque não tem tantos nutris ainda focado nisso. E vamos para cima, né? Vamos tentar aumentar aí essa força-tarefa para levar mais saúde aí para a área de envelhecimento. Legal. E eu queria te fazer uma pergunta bastante clichê, tá? Agora, não tem como fugir. Enfim, queria saber quais são hoje os seus principais desafios, as dificuldades e a satisfação de trabalhar com essa área nobre da nutrição. Um principal desafio que está melhorando, mas que ainda é um desafio, é ter essa comunicação interdisciplinar ainda com os profissionais de saúde. Às vezes eu pego alguns idosos que já vêm com algumas prescrições que não fazem muito sentido, ou principalmente de suplementos que não fazem sentido para o que ele precisa. Então, assim, essa comunicação mesmo entre geriatra, médicos, fisioterapeutas, até, sabe, na área, a área de saúde mesmo. Esse é um dos principais desafios, mas eu sempre tento insistir ali, falo, me passa o contato aí do seu médico, vamos conversar, para que a gente consiga fazer um tratamento desse idoso de uma forma ampla, né? Porque a gente sabe que as áreas se complementam, e isso é incrível para a transformação do idoso, né? Para ele ter o resultado que ele deseja. E nessa questão, assim, de inspirações, né? Qual foi a última parte? Esqueci agora. A A segunda parte que você inspiração e perguntou? satisfação, Inspiração. né?
Ah, é muito satisfatório mesmo. É um público que não tem jeito, a gente gosta, fico lá horas e horas conversando, aquela coisa da consulta, do acolhimento. Fora a escuta, né? A escuta empática, que é tão importante, que eles se sentem acolhidos, eles gostam de estarem ali, né? Sabendo que o profissional Hum. está cuidando deles. Então, essa área, né, de ser um pouco mais empático é fundamental para quem quer fazer o envelhecimento aí, para quem quer atuar nessa área. Porque é isso que eles buscam também. Eles buscam um pouco dessa questão do acolhimento, né? E às vezes, se a gente for muito objetivo, eles, opa, essa Nutri, né? Aquela coisa, eles ficam meio assim. Então é uma área muito gostosa, é muito prazerosa mesmo de ver, de estar junto, né, com eles. Então é muito top. A gente aprende Gostoso. muito também. Eles têm muita Exato. história para contar. A gente tá lá. Tem, assim, eu falo, quando eu não atendo tanto, né? Eu gosto muito de conversar, né? E quando eu pego algum idoso, nossa senhora, eu super, vai longe. Nossa, muito bom, eu adoro, eu adoro. E a gente aprende muito, né, com o ser humano, ainda mais, eu falo que os idosos, eles são fontes tem tanta história, né, a gente pode aprender tanta coisa, assim, com eles, e aí você vê, tipo assim, você olha pro idoso, aí ele fala, nossa, minha vida foi assim, 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 você fica assim, quanta coisa você já fez, né, olha só, e eu aqui, jovenzinho ainda. Mas é isso, é muito bom essa troca. É legal. Bom, Graziela, para finalizar, eu queria que você deixasse aí o seu contato para o pessoal, quem está nos ouvindo, que gostaria de passar numa consulta com você, ou Uhum. então te convidar para alguma palestra, para uma aula, onde o pessoal pode te encontrar. Bom, o meu Instagram, então, é o Gra Silva Nutri. Estou lá no Instagram. O meu Instagram ele é voltado para a área de adultos ainda, né? Mas eu estou com um novo Instagram também com a minha avó, chama Vovó da Nutri. É bem legal que às vezes eu compartilho alguns conteúdos lá com ela para ensinar mesmo de uma forma bem lúdica, assim como a nutrição também está presente na alimentação do idoso. E eu fico aí à disposição também para deixar o contato do meu grupo de estudos, que é o Genute. Lá a gente compartilha várias dicas, vários estudos, tudo que a gente tem produzido na área científica e também de conteúdos. Então, é o genute.unicamp. Acredito que está assim no Instagram. E é isso, espero vocês lá, gente. Manda um alô, vamos conversar. Aí, pessoal, o Genute, a Josi falou do Genute aqui, a Carol Gente, também, eu tô seguindo lá também, enfim, legal. legal. Bom, Graziela, eu só queria te agradecer, então, por esse tempinho aí que você tirou para conversar com a gente, para trazer essas informações de qualidade nessa área da nutrição que está crescendo bastante. Tá? Então, meu muito obrigado. Os ouvintes aqui do Nutritivamente também certamente te agradecem, e quem ganha foi a gente, né? Eu que participei aqui te entrevistando e o pessoal que está ouvindo. Então, só realmente Obrigada, te viu? agradecer. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Murilo. Eu fico muito feliz aqui com o convite. Foi muito bom essa troca, né? Muito legal conversar com outros profissionais, ainda mais por conta da nutrição, que é uma área ainda que a gente não conversa tanto. Então é muito legal essa troca. Eu aprendi muito também com você. Essa troca é muito legal mesmo. A gente continuar. Então, eu adorei o convite. Pode me chamar mais vezes que a gente vem aqui conversar. Puxa, mas pode deixar. Combinado. Obrigado, obrigado mesmo, Graziela. Esse foi mais um episódio do podcast Nutritivamente. Canção de abertura Credit, Horizon. Trilha sonora de finalização Unwound, Oaks Studio. Direção criativa, produção executiva, consultoria científica, edição e concepção Murilo Camano Muro.